Bom, para começar, não podia ser diferente. Eu convidei uma pessoa que, assim, eu acho incrível. E ela é comentarista de futsal e comenta um pouco sobre basquete também no único, primeiro, podcast brasileiro de mulheres sobre NBA e trabalha na NDTV. Hoje eu tô aqui com a Drica, Drica Evarini. Bom, muito obrigada por ter aceitado participar. E como eu falei, realmente você é uma grande inspiração para mim. Foi por isso que eu achei que seria importante ser a primeira pessoa desse Obrigada pelo convite, pelas palavras. Responsabilidade, né? Espero atender as expectativas. Ah, tranquilo, não vai mudar a minha percepção. Bom, então acho que para começar, eu queria saber um pouquinho de como você começou no jornalismo, porque o que te inspirou e também o que te inspirou a seguir na área esportiva especificamente. Cara, começar a fazer faculdade de jornalismo, eu acho que... Não vou dizer que era meu sonho de criança, porque quando a gente é criança, a gente não sonha exatamente com uma profissão. Eu praticava esporte, jogava vôlei, mas também não sei se cheguei a pensar alguma vez em ser atleta para além de joguinhos abertos e tudo mais. E eu acho que vir para o jornalismo foi uma junção de fatores. Jornalismo esportivo, efetivamente, aconteceu depois, acho que uns 2, 3 anos depois que eu comecei a minha carreira, assim, não aconteceu desde o início. Sim. Apesar de eu não gostar de café, eu acho que conversa e café combina bastante. Ai, eu tenho um certo vício. Jornalista que não gosta de café, você tem cabimento. Então, acho que eles ficam mais ouços na minha vida. Vou falar que É você vai sempre aprender a tomar. surpreendente, é sempre surpreendente. Bom, como acadêmica, eu gostaria de saber, nessa fase, assim, o que te ajudou, tipo, uma coisa que tu lembra da faculdade que tu fez que te ajuda hoje profissionalmente. Apesar de ter falado que o foco não era esportivo, mas, enfim, né, alguma coisa que tu lembra, não necessariamente das aulas, assim, mas algo que tu fez na faculdade que hoje tu olha e pensa, nossa, isso realmente me ajudou hoje em dia, ou me ajuda. Cara, eu acho que são coisas já antes da faculdade, essa coisa de ler, eu acho que é essencial para o jornalista, e eu vejo muitos estudantes ou pessoas que querem fazer jornalismo que falam que não gostam de ler. É assim, não tem como. Definitivamente não tem como. Você pode até fazer, mas em algum momento você vai ter muita dificuldade, porque eu acho que o saber escrever, ele vai te ajudar em absolutamente todas as áreas, né? Eu sei que hoje em dia existe muita questão multiplataforma, que é o que eu faço também, mas para fazer uma matéria de TV você vai precisar de texto, para comentar alguma coisa você vai precisar de repertório, para isso você precisa ler, ou precisa assistir, enfim. E eu acho que no momento acadêmico, ter optado em fazer estágio me ajudou muito. Quando eu entrei na faculdade, eu era concursada administrativa, enfim, não lembro do cargo, mas era alguma coisa administrativa na prefeitura de Araquari. Então existia uma estabilidade, um salário bom, e eu saí, pedi exoneração para ser estagiária no extinto, né? Não existe mais, no Jornal Impresso do ND, já do grupo. Então, eu acho que isso foi o ponto principal, assim, porque você começar do zero depois de formado é muito difícil. Então, você já estar inserido nisso durante a faculdade te ajuda a já estar no mercado de trabalho e te ajuda a ter essa experiência, porque é diferente, né? A sala de aula do dia a dia, obviamente você leva muita coisa daqui, mas você precisa se adaptar muito e já estar no meio de trabalho, no ambiente de trabalho, assim, eu acho que foi fundamental. Bom, eu queria saber, porque assim como você me inspira, você deve ter alguém que você se inspira, e eu gostaria de saber quem que é a maior inspiração, assim, atualmente, ou... Cara, eu não sei se é a maior, eu acho que eu tenho várias inspirações. Sim. Muitas masculinas, obviamente, porque, né? É o meio que a gente tá inserindo, infelizmente. Ainda temos muitos homens, né? Mas, né, a gente precisa ter cada vez mais mulheres, porque essa identificação é muito importante, né? Então, muitos homens, como eu gosto muito de futsal, embora o futsal a gente não tenha uma mídia especializada, então eu gosto muito de pessoas que foram jogadoras e conseguem comunicar muito bem. Por exemplo, o Paulinho Japonês, né, que era jogador e eu tenho muito orgulho de dizer que é meu amigo. Sempre falo para ele que para mim ele é o melhor comentarista, porque ele consegue comunicar. Eu acho que a gente tem que ter essa percepção. Você pode saber muito, teoria, blá, 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 mas você precisa saber fazer isso chegar na pessoa, né? Então, é uma pessoa que eu admiro muito, assim, que consegue se inserir nesse meio. Mas falando de jornalistas mulheres, a Alana Ambrosio, que, né, cobre NBA, assim, também tenho muito orgulho de dizer que é minha amiga. E aí lá fora, né? Doris Burke, que é comentarista da ESPN, aqui a Mari Becker,
Nossa, perfeita. com certeza. Zero Amo defeitos ela. essa mulher. Então, eu acho que essas pessoas que conseguem ter um conhecimento muito grande em uma determinada área, como citando as três aí, né? NBA e Fórmula 1, que são esportes difíceis, não é fácil de você entender, mas que elas conseguem fazer isso de uma maneira muito mais tranquila, muito mais simples, que alguém que está começando a acompanhar consegue entender e se interessar. Eu acho que isso que é fundamental, sabe? Claro, você tem que estudar muito, você precisa ter uma bagagem muito grande, mas você precisa saber transformar esse conhecimento todo em uma linguagem acessível. Sim. E são esportes majoritariamente masculinos, né? Elas são Todos, inseridos na todos, né? Mas... tirando ginástica, né? Vôlei, que é ali, o meio termo hoje em dia. Que de maneira, assim, até, não sei se engraçado é o termo correto, mas surpreendente, não são áreas do meu interesse, assim. Então, a gente gosta de onde tem um monte de homem pra falar, tô aqui. Exatamente, de estar lá e falar, eu cheguei também, eu consegui. Bom, e falando sobre isso, eu queria saber quais são as maiores dificuldades, assim, que tu enfrenta na cobertura esportiva, né? Tanto como mulher quanto como jornalista lá no meio. Assim, ó, pessoalmente, e também eu acho que isso nunca vai acontecer, né? De alguém falando pra você porque você é mulher, né? Obviamente. A gente sabe que ouve-se muita coisa, né? Fala-se, aliás, muita coisa. Então, assim, eu nunca ouvi nada. Como a gente está em Joinville, que é uma cidade que, apesar de ser a maior cidade do estado, todo mundo se conhece, né? É um negócio impressionante. E como a gente é daqui, como eu sempre fui torcedora dos times, então muita gente que hoje está nos times já me conhecia e eu conhecia de alguma maneira. Então foi se construindo uma confiança muito grande, eu acho, sabe? Por exemplo, o Jack Futsal, que é o time que eu tenho mais proximidade com os jogadores, com diretoria, com o assessor, enfim, com todo mundo. Criou-se um nível de confiança que eu trabalho com eles hoje, inclusive, que eu troco ideia de maneira muito tranquila. E eu acho que o mais importante é o respeito que se tem, sabe? Eu nunca sofri nenhum tipo de assédio, de brincadeirinha. Assim, todo mundo brinca, mas, né, num nível de respeito muito bacana, assim. Eu acho que isso é muito legal de se ver aqui em Joinville. Mas eu acho que a maior dificuldade é não ter tido referências. A minha referência aqui em Joinville era a Danuta. Continua sendo. É minha amiga hoje, eu acho ela uma baita profissional. Então ela era a minha referência. Era ela que eu via, por exemplo, no Ivan Rodrigues quando eu era pequenininha e ela cuspia no Falcão. Era ela. Então ela era a minha referência. Então talvez se eu tivesse tido outras, não que ela não seja uma baita referência, mas para você ter essa pluralidade, né? E em outros veículos também, em outros tipos de mídia, talvez tivesse sido mais fácil até para pegar dica, enfim, né? Para entender como é lidar nesse mundo masculino, como se portar, né? Até que ponto dá para brincar, até que ponto não é legal. Eu sei que é chato, né? Você não poder brincar, porque você está no meio de homens, mas a gente sabe que é preciso, né? Eu acho que essa talvez tenha sido a maior dificuldade. Eu não sei se foi uma dificuldade, mas talvez teria sido mais fácil. Sim, entendo. Hoje em dia, para mim, talvez seja um pouco mais tranquilo, porque eu tenho muitas outras referências, né? Inclusive, um spoiler, eu também quero entrevistar a Danuta, trazer ela aqui para falar com ela. E falando nisso, eu queria saber como é que você consegue conciliar a sua vida profissional com a sua vida pessoal. Porque como você falou, você é uma baita torcedora do Jack, gosta muito de NBA. Então como é que você, assiste por hobby e assiste, profissionalmente, sabe? Tem como separar essas duas coisas? O futsal e o basquete eu não consigo. Não consigo porque tudo que eu tô assistindo eu vou usar. Futsal, por exemplo, né? Eu assisto o Jack, não perco nenhum jogo, obviamente, mas eu assisto muitos jogos de outros times. Eu até brinco com o Paulinho, com os meus amigos, que teve o final do ano passado, um belo dia eu estava lá na casa dos meus pais, abri o computador para assistir semifinal do Campeonato Paranaense. Pra quê? Não precisava, né? Não tem que fazer. Mas é mais ou menos isso, porque é uma coisa que eu gosto muito de assistir e como eu comento, eu gosto de ver o jogo dos outros para saber quais são as características do jogador, enfim, para ter repertório, aquilo que a gente falou de ter repertório. Então, assim, a minha mãe até brinca, tu tem que sair, esparecer mais. Nunca vi uma mãe falar isso, né? A mãe geralmente fala, fica em casa. A minha mãe não fala muito isso pra mim. Ela fica em casa. Mas eu falo pra ela, cara, eu realmente estou ali relaxando. Quando não é o Jack, né? Quando eu perco um pouquinho a linha. Quando eu não tô trabalhando, quando eu tô assistindo o jogo que é fora de casa, em casa. Mas, assim, eu tô ali assistindo relaxada, sabe? Sei lá, tomando vinhozinho, comendo uma coisinha, mas que eu vou usar pro meu trabalho. Então, assim, separa-se no modo de agir, sabe? Quando eu tô trabalhando com o Jack, eu juro, parece que não, mas eu sou imparcial.
Pode parecer que não, mas eu sou imparcial. Com o microfone aberto, eu sou imparcial. Quando fecha, é outra coisa. Mas em casa é assim, né? Mais Tá assistindo por diversão, mas tá absorvendo exatamente. também. Agora, os outros esportes, futebol, por exemplo, se não é o Jack, eu assisto por diversão. Assisto muitos jogos do Messi, né? Obviamente. Eu lembro um jogo que eu tava te vendo. Ai, meu Deus. Eu te vi de hoje, assim. Mas foi um jogo de vôlei, na verdade. Foi o último jogo que a gente ganhou do SESI, do Bauru, pra jogar o terceiro jogo lá. E eu lembro que eu tava lá em cima e você tava perto da... Naquela escada ali, né? Na escada, perto pra gente sobe pro palco. E aí eu lembro que, sei lá, às vezes a gente perdia ou fazia alguma coisa errada e eu olhava pra ti e tu tava assim, ó, meio que desesperada, sabe? Teve uma hora que eu te vi que tu tava com a cabeça abaixada no corrimão. E eu fiquei olhando e pensando, meu, como é que ela vai comentar sobre isso depois de uma forma tão tranquila? Nem parecia que ela tava surtando, sabe? O futsal é pior. O futsal é pior. O J. Amaral tem alguns vídeos meus na cabine, com o microfone fechado, passando mal, de verdade. Acho que foi na... Taça Brasil foi uma desgraça, né? Mas Liga Nacional, jogo contra o Campo Mourão, jogo de volta, que foi pra prorrogação, e o Dieguinho fez 2 gols na prorrogação. Curia. No intervalo, de um tempo pro outro, eu tive que sair da cabine e tomar um pouquinho de ar. Do tempo regulamentar pra prorrogação, eu tava vermelha, assim. O Cris, que fazia as transmissões na época, ele foi lá, mulher, tu tá bem? Eu falei, não tô. Mas eu acho que, e muita gente fala que jornalista esportivo não pode ter time, ou não pode falar para qual time torce. Eu sempre fui de uma opinião contrária, sabe? Não escondo, não faço nenhuma questão de esconder e ainda deixo bem claro que eu sou torcedora do Jack, porque eu acho que você tem que ser transparente com as pessoas. E uma coisa é eu torcer para o Jack, outra coisa é eu deixar isso influenciar o meu trabalho. Eu sou torcedora, no dia da final da Liga Nacional eu passei mal, chorei. Se você olhar a matéria, você vai perceber que eu tinha me descabelado de chorar e tentei dar um jeito na maquiagem, não deu muito certo, mas tentei. Então, assim, eu sinto muito, mas na hora que tá com o microfone aberto, principalmente quando eu tô comentando ou fazendo reportagem para uma transmissão que tem que ser, né, imparcial, quando é no Jack Futsal TV, bom, é a TV do clube. Aí a gente pode falar. Eu tento, assim, eu acho que eu consigo, porque vários narradores já vieram me falar, tu é Jack? Eu falei, não percebeu, querido? Sabe? Então, eu acho que tem que ter essa transparência, porque você respeita o outro lado e o outro lado me respeita, sabe? Lá em Jaraguá é isso que acontece, assim. Eles sabem que eu sou Jack, eu brinco com eles, falo que eu vou lá pra secar eles, mas existe esse respeito, assim, sabe? Entre as partes. Acho que isso é importante também. Sim, totalmente. E, bom, pensando nos eventos esportivos, assim, que você já cobriu, eu queria saber se tem algum que mais se destacou pra ti. Seja por um momento engraçado, por um momento mais emotivo, assim, ou qualquer coisa desse. A final da Liga Nacional. Não, Liga Nacional. Final da Liga Nacional porque foi o primeiro que eu viajei e fiquei mais tempo fora pra cobrir o Jack, Foi a né? primeira vez? Assim, mais tempo, Mais sim. tempo. Eu vou esse ano pra Taça Brasil também, né? Que daí vai ser mais tempo, vai ser uma semana. Sim. E a Taça Brasil aqui eu também fiz, mas era aqui em Joinville. Sim. Então, ir até lá, uma viagem cansativa, 12 horas. Aí, tipo, a gente chegou 2 horas da manhã, 7 horas da manhã a gente já tava ao vivo pro estado. Daí a gente fez Vivo no Estado, entrou rádio, fez Vivo no Estado no sábado também. E daí a maneira que foi. Trágica. Não, assim, apesar de ter sido trágica como torcedora, profissionalmente foi muito bacana, porque era a primeira final única da história da Liga Nacional, da maneira que foi, né? Mas acho que foi uma cobertura que exigiu bastante de mim, emocionalmente também, e que foi muito bacana de fazer por ter sido a primeira, por tudo isso, sabe? Espero que esse ano seja diferente. Você falou também que TV não era, assim, seu forte, né? Então, eu queria saber como é que foi que você acabou num lugar que você não esperava, que você fugia. Na faculdade, o meu foco, assim, era... Olha que bizarro, né? Era o jornal impresso, né? Onde eu comecei. Nunca gostei da minha voz na rádio e fugia da TV. Hoje eu faço podcast, rádio e TV, né? Que bizarro. Que loucura. Mas eu acho que também foi de uma maneira muito natural, assim. E as coisas foram indo, sabe? Aí começou a ter chamada na programação da NDTV pro site. E aí eu que fui fazer. Porque a minha chefe falou, tu vai fazer. Tá bom. Né? Horrível no começo. Meu Deus, se pegar os primeiros, assim, muito ruim. Eu já falo rápido naturalmente, mas parecia assim, uma metralhadora. Então, assim, foi indo, sabe? Daí fiz uma vez, gravei um boletim e foi indo. E quando vi, não faço mais, não sou mais repórter do portal, não escrevo mais, faço só nas minhas redes sociais e tô só na TV e na rádio e no podcast.
e nas transmissões. Então, tudo que eu não gostava, eu tô fazendo Você hoje. tá fazendo hoje, né? E gosto muito hoje, olha que É bizarro. os caminhos tortos, né? Bom, e pensando assim na sua carreira profissional como um todo, eu sei que, né, você tá ali na área que você gosta, mas eu tenho certeza que você deve ter algum sonho muito maior. E eu queria saber qual sonho seria esse, assim, de profissionalmente mesmo na sua carreira, que você falaria, tipo, meu, eu queria muito ter feito isso e eu consegui fazer. Eu acho que coberturas. Eu não digo sair de Joinville. Uhum. E também é aquela coisa, nunca diga nunca, né? Enfim, ESPN, se você me chamar, eu não vou dizer não. Quem diria? Né? Mas Boston Celtics, se você quiser me chamar também, não vou dizer não. Mas, assim, nunca... Não é que nunca foi, quando eu era mais jovem, sim. Mas depois que eu comecei a fazer jornalismo esportivo, nunca foi um sonho da minha vida sair daqui. Porque eu sou uma pessoa muito apegada à cidade e muito apegada ao Jack. Pode parecer besteira, mas quando as pessoas me falam que tem que sair daqui, eu falo, vou fazer o que? Vou levar o Jack Futsal junto comigo? Não dá? Então, assim, nesse momento, não é um sonho da minha vida sair de Joinville. Mas eu tenho o sonho de cobrir alguns eventos, né? Uhum. Liga Nacional sempre, quero estar em todas as finais. E um Mundial, por que não? Não desse ano, porque é no Uzbequistão, né? Também não ajudam, né? Os pobres, realmente, eles não ajudam. E NBA Finals, né? NBA Finals, eu acho que independentemente se tiver meu time ou não lá, é uma coisa que eu quero viver ainda, que eu quero cobrir, assim, sabe? Mas falando nisso, né, comentando um pouco agora sobre a Casa TV, assim, falando em sonhos, né, você tá aqui, mas já tá com um pezinho, assim, em outros lugares. Eu queria saber como é que foi essa experiência pra ti, como é que foi esse momento quando tu soube que ia ter, como é que foi participar a primeira vez. Cara, foi muito massa, né? Porque, porra, é Casa TV, né? Hoje acho que é referência. Foi muito bacana, assim, eu acho que eu nunca me prendi muito a fazer só uma coisa, né? Hoje, por exemplo, beleza, estou na TV, mas eu faço as transmissões do Campeonato Catarinense, LNF TV, Casa TV, enfim, várias coisas. E eu acho que isso é muito legal para o seu trabalho ser visto. Falando da Casa TV especificamente, quando chegou a camisa e a canopla para mim, eu falei, meu Deus, mãe, tô na Casa TV. Ela nem sabe o que é Casa TV, né? Mas enfim. Mas eu acho que é mais uma porta que se abre, sabe? Em um lugar que eu acho que é muito plural, o que é muito importante, né? Quando o responsável lá por talentos da Casé me ligou, porque é tudo meio terceirizado, assim, né? Tem uma produtora que faz e tal, mas quando o cara da talentos da Casé me ligou pra entender, né, o que eu fazia e tal, eu falei, enfim, trabalho aqui, comento jogos. Ele, tu comenta também? Eu falei, comento. Ele, que legal, vamos testar algumas coisas durante o ano. Eu falei, caralho, vamos, por favor. Claro, já tô lá. Né? Daí, porque é muito legal ter uma mulher que acompanha. Nananana. Eu acho que é essa coisa, né? Você botar tua cara lá e, assim, mostrar teu trabalho, sabe? Vai ser muito bacana para abrir portas, né? Isso que a gente falou, se vier uma proposta e recusar, a Casé vai me ligar e falar, o que você acha de viajar por aí cobrindo o futsal? Beijo, gente. Tchau. Né? Mas acho que mostrar o seu trabalho é muito importante. E na Casa TV ainda, que é um lugar que é tão plural, tem mulheres, tem negros, tem gente de todas as idades, vários esportes. Ela ter abraçado o futsal foi uma coisa assim que me deixou extremamente feliz. O lugar que eu mais estou feliz, que as pessoas mais vão me ver feliz, chorando também, né? Que nem tudo são flores, é numa quadra de futsal. De verdade. Então eu tô bem feliz. Legal. Quando eu vi a notícia, assim, eu também fiquei bem, tipo, meu Deus, agora a gente tá no mapa em algum lugar. Então eu achei bem importante também. E, bom, né, como tu falou que tem muita diversidade na Casé, eu queria saber a sua opinião sobre as mulheres no esporte, assim, no esportes em geral. Como é que você vê isso? Porque tem crescido nos últimos anos, apesar de ainda ser meio precário, né? Mas tá muito melhor do que já esteve. E eu queria saber, né, como é que tu vê isso? Tipo, a importância que isso tem para inspirar gerações futuras, enfim. Eu acho que é pouco ainda, né? A gente tem muito mais do que teve no passado, muito mais, mas eu acho que é muito pouco, porque tem muita mulher que gosta de esporte, sabe? E tem muita mulher que gosta de esporte e que não seguiu no jornalismo esportivo por não ter essas referências. Então, eu acho que a gente ter cada vez mais é muito importante para pessoas que talvez nem entraram na faculdade ainda olharem e falarem, caralho, eu quero estar lá um dia. Acho que posso estar lá um dia. Então, assim, gostando ou não, muita gente gosta, muita gente não gosta da Ana Thaís Matos, por exemplo, mas, cara, é muito importante ela estar no lugar onde ela está. Gostando ou não da Globo, do Sport TV, enfim, do grupo, é muito importante ela estar ocupando aquele espaço que até 10 anos atrás, quando eu estava na faculdade, a gente não tinha narradora
Pelo menos não numa grande escala que chegasse a tantas pessoas. Não tinha. Tinha, obviamente, nos interiores do país aí lutando, mas assim, não em grande escala, em grandes eventos, narrando Copa do Mundo, sabe? Quando que há 10 anos ou 12 anos atrás a gente ia imaginar uma mulher narrando Copa do Mundo? Então, eu acho que é muito importante. Assim, é difícil. Porque a quantidade de críticas que a gente vê, a Ana Thaís, a Renata. Ah, eu não gosto de mulher narrando. Tá, você não gosta de mulher. Ponto. A mesma coisa pode ser dita por um homem e por uma mulher. Mas o julgamento e o tom da fala alheia vai ser muito diferente. Mas também é muito massa você saber que o cara que tá te criticando não tem capacidade de estar onde você tá. E só tá te criticando porque você tá onde ele queria estar, sabe? Então eu acho que é bem importante também saber, né, dosar e equilibrar essas coisas. E eu queria que você comentasse um pouquinho, então, do seu projeto do NBA das Minas, né? Porque, né, como a gente comentou, projetos como esse são importantes também para ter mulheres nesse meio, que são difíceis. Quem começou foi a Sabrina que hoje não tá mais. Eu entrei, acho que 1 ano depois, ou 2 anos depois, eu e a Agatha, que somos as mais velhas, né, do projeto. A Sabrina que formou, não tá mais, e então eu e a Agatha começamos a tocar, trocaram algumas meninas, e hoje a gente tá com 4. E é muito bacana porque cada uma de um lugar, assim, sabe? Eu sou daqui, a Agatha é do interior do ABC Paulista, a Mavi é do interior de São Paulo e a Nelly é do Nordeste. Então é muito bacana ter essa troca também, assim. Cara, o NBA das Minas pra mim é, assim, queria botar no potinho, assim. Porque também é um lugar, assim como o futsal, onde eu me sinto muito bem. E por que eu me sinto muito bem? Porque eu estou rodeada de mulheres, falando de uma coisa que a gente gosta e que a gente entende, que a gente consome absolutamente todo dia, toda hora, porque no Twitter é toda hora. E eu acho que a relevância do NBA das Minas, de ser o primeiro podcast no Brasil falando sobre a NBA formado só por mulheres, é justamente esse. É mostrar para as meninas que estavam no Twitter, principalmente, que lá onde tudo começou, que existe um ambiente seguro para conversar e para falar sobre isso. A Nelly sofre demais, por exemplo, porque a Nelly é uma mulher negra, nordestina, que gosta muito de futebol, inglês principalmente, e que tem opiniões muito fortes, e bota lá, né? E daí ela sofre muito com racismo, com misoginia, com machismo e tudo mais. Eu falo de um lugar de privilégio, né? Porque eu sei que eu tô dentro de um padrão, assim, loirinha do sul, aquela coisa toda, assim. Então eu não sofro tanto hate. Mas eu acho que a importância do NBA das Minas é esse, assim, as mulheres entenderem que existe um espaço seguro, seja no Twitter, seja conversando com a gente diretamente, seja na nossa DM, seja ouvindo podcast, de se identificar com vozes femininas falando sobre NBA. Então eu acho que essa é a nossa principal bandeira, assim. Ser um espaço seguro para as mulheres que gostam e que querem falar sobre o assunto. Eu acho muito importante, para mim me inspira muito, eu comentei, eu gosto muito de Fórmula 1, e quando eu comecei a acompanhar, o TikTok não era tão forte, então tipo, não tinha pessoas falando sobre. E agora, nesses últimos tempos, assim, eu vejo que teve um crescimento muito grande, e eu vejo que mulheres, meninas, conversam muito sobre isso, falam muito sobre isso, principalmente no TikTok, que é uma plataforma que cresceu muito. Eu vejo muitas meninas explicando para outras pessoas, assim, tipo, que querem começar a acompanhar, sabe? E pra mim, como uma pessoa que gosta muito, é muito legal conseguir ver isso dessa forma, porque até recentemente eu tinha postado um TikTok, tipo, na brincadeira, assim, e aí apareceu o Verstappen depois, e eu não gosto muito dele. Pra ser sincera, eu não gosto dele, tipo, tudo bem, você está num ambiente seguro para falar isso. Obrigada. Mas aí eu lembro que eu passei ele e continuei. Aí alguém comentou, tipo, eu postei assim na brincadeira e começaram muitos comentários, e todos de homens, falando assim, mas ela só gosta de quem ganha, e, sabe, muito misóginos, assim. E aí, depois eu copiei um desses comentários e respondi. Eu tava com a camisa da Ferrari, eu gravei, e eu postei. Eu não falei nada, eu só postei esse vídeo. E teve tantos comentários de mulheres, tipo, apoiando, sabe? Foi o oposto, assim. É muito bacana você saber que pode falar sem vir uma enchurrada. Exato. Você sabe que pode vir, mas também você não vai Mas você ligar. também vai ter uma rede de apoio vai ali, ter né? o outro lado, sim. E, bom, eu acho que, sim, pra finalizar essa primeira parte, eu queria saber se você tem conselhos, né? Você deu várias dicas aqui sobre coisas, mas conselhos para mulheres, especificamente, que querem seguir nessa área. Cara, eu acho que o principal conselho é siga. De verdade, assim, não é exatamente fácil, né? A gente não se sente confortável nas primeiras vezes de você estar numa sala de imprensa que só tem homem e você de mulher. Já aconteceu, assim. Teve uma vez que eu estava numa coletiva lá no CT do Jack,
que eu tava mais atrás, assim, tava tomando meu café, sentada ali. Começou a coletiva e eu realmente parei, cutuquei meu cinegrafista e falei, olha bem para essa sala. Só homem na bancada, né, obviamente, técnico, jogador, nananana, e só tinha homem. Porque em Joinville é basicamente homem, né? A Danuta não foi, então só tinha homem. Só que ao mesmo tempo que você fica, talvez, desconfortável, eu olhei e falei, caralho, tá massa. Acho que eu consegui, assim, chegar num lugar em que, beleza, eu tô aqui, sabe? Então, eu acho que siga, assim, se apoie em outras mulheres, acho que isso é muito importante. A minha família me apoia demais, demais mesmo, assim, muito, 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 muito mesmo. A minha mãe, às vezes, acha que eu exagero um pouco, né, trabalhando demais, mas, assim, ela me apoia muito. Ela é minha fã número 1, porque ela não perde um BG, ela não perde um clube da bola, ela tá sempre me mandando Ela pode foto. não entender, mas Quer ela ver? tá Ela ali. não, se ela olhar lá, não gosto daquela bota, ela me manda na hora. Eu falo pra Sabrina, eu falei, ela vai me mandar mensagem, pois ela manda. Então, assim, é muito legal você ter esse apoio na família e amigas. Eu tenho 3 amigas que eu fiz na faculdade que eu acho que são, assim, as minhas maiores incentivadoras. A Elô tá me incentivando a trabalhar redes sociais. A Juliane, coitada, já me viu chorando tantas vezes. E se tiver que me defender, vai me defender. A Milena, trabalho com ela hoje, é ela que me fala várias vezes, amiga, não importa se tem uma nota de 3 linhas, você vai entrar no estúdio, porque você precisa estar no vídeo. Então, assim, você tem que ter pessoas que te incentivem. Isso é fato, porque não vai ser fácil. Vai ter dia que tu vai querer vender sorvete na praia. Vai ter esse dia. Mas vai ter gente que não vai te deixar, entendeu? E que sabe da tua capacidade. Eu acho que sabe mais do que você. As minhas amigas, elas acreditam mais em mim do que eu mesma. Isso é fato, assim. Então precisa ter. Mas o único conselho é siga. Você gosta. E tenha confiança que você sabe? Porque às vezes a gente se auto-sabota demais, a gente se questiona demais. A gente sabe, a gente acompanha, a gente vive isso mais do que o coleguinha do lado que está ali só porque é homem, e a gente acha que não pode estar ali porque é mulher. Não, cara, você vive aquilo, então faça disso a tua vida de fato, sabe? Eu acho que é esse o único conselho, na real. Eu acho que é um conselho muito válido. Bom, e agora, pra finalizar, eu quero fazer um joguinho bem tranquilo, na verdade, é um bate-bola, então eu vou fazer uma pergunta e você tem que responder com a primeira coisa que vier na sua cabeça, assim. Qual atleta é o seu sonho entrevistar? Messi. Uma Se eu superstição, sobreviver, entrevistar. uma superstição que você tem antes de um jogo. Eu acho que as minhas superstições, elas variam. Ano passado, por exemplo, nos playoffs da Liga, no primeiro mata-mata, eu tava com a unha verde. Tinha pintado de verde. Eu passei o resto não funcionou, né? No final, como a gente pôde perceber. Mas eu, assim, ó, se eu não tinha como eu não pintar de verde em semana de jogo. Então, varia muito. O jogo do Celtics, por exemplo, eu só vejo na minha casa. Eu não vejo jogo de playoffs em outro lugar. Jogo de temporada regular, beleza, mas playoffs eu preciso assistir na minha casa, senão parece que vai dar ruim. E se dá ruim, daí eu fico me culpando, né? Bom, se você não fosse jornalista esportivo, o que você seria? Cara, hoje eu não sei. Porque hoje eu realmente só vivo isso. Eu não tenho uma segunda opção hoje. De verdade, hoje eu não tenho uma segunda opção. Bom, e pra finalizar, se você pudesse se descrever em uma palavra só, qual seria? Me descrever? Te descrever em uma palavra só. Uma palavra só? Cara, não sei se tem uma palavra. Eu sou bem doida, né, gente? Eu acho que apaixonada, porque eu sou realmente apaixonada pelo que eu faço, assim, de verdade. Tem que ser, né? Porque senão não tem como. Sim. Eu acordo 5 horas da manhã, eu vou dormir 1 hora assistindo o jogo. Se não for apaixonada, não dá, né? Maluca. Pode ser uma das duas, tá? Bom, mas era isso que eu precisava. Eu agradeço de novo por estar aqui. Obrigada. Como eu falei, é a minha primeira entrevistada, eu achei muito importante trazer, porque realmente é uma inspiração para mim. É uma área difícil e é uma área que eu gostaria de seguir se fosse possível. E você, com certeza, é uma das pessoas que me inspiram a fazer isso e me mostram que eu posso chegar lá também. Então... já fala que eu tô mole, eu choro. Mas é isso. E é isso. Eu que te agradeço de verdade, pelo convite. É muito bacana trocar ideia sobre isso. Como eu falei, né? Doida e apaixonada, então é muito bacana. E de verdade, siga mesmo, assim, porque você é apaixonada, eu sei, porque o seu irmão fala também. Então, assim, não é porque eu tô na sua frente. E é muito bacana a gente ver pessoas que gostam do que fazem e que vão abrindo portas. Então, assim, não é fácil, mas também não é tão difícil assim. Quando a gente gosta muito, a gente releva algumas coisas e vai.
Então, apenas siga. Quando você diz, gostaria de seguir se fosse possível, é possível. Tá bom?